Pessoal, estamos com a nossa 19ª aula aqui. Acabei de mostrar para vocês na aula passada aqui sobre um dado bem interessante que a gente teve sobre reciclagem de potássio com milheto e braquiária, né? E agora vamos continuar falando sobre potássio, né? Sobre deficiência de potássio, né? Eu costumo encontrar em muitas áreas esses sintomas aqui, né? A gente chega na área, o produtor chama a gente para ver, tem esse tipo de mancha aqui na área. E a gente pode constatar na hora já que é deficiência de potássio. Deficiência de potássio é a única deficiência que visualmente você consegue identificar ela, né? É bem fácil de identificar, né? Ela se dá já por os sintomas iniciais se dão nos trifólios do terço superior da soja, né? As vargens aí da soja do terço superior até o terço médio, elas ficam com essas características meio podres, com o grão da soja bem pequeno, não consegue encher o grão da soja. Até tem muita gente que fala que isso aqui é antracnose na soja. Não é antracnose, né, esse sintoma aqui. Antracnose, qualquer doença que der na cultura da soja, ela começa de baixo para cima, ela nunca vai começar de cima para baixo. E esse sintoma aqui, que a deficiência de potássio dá na soja, começa o que? As vargens do terço superior, terço médio que apresentam esse sintoma. Principalmente sempre as vargens do terço superior. Essas vargens do terço superior que elas nunca vão encher completamente, e o grão da soja vai ficar bem pequeno, bem leve, né? Então isso aqui não é antracnose, isso aqui é uma consequência da deficiência de potássio na cultura da soja, né? Para a soja sentir uma deficiência de potássio, o solo tem que estar muito ruim de potássio, tem que estar muito fraco de potássio. Na maioria das vezes, quando aparecem esses sintomas aqui de deficiência de potássio nas áreas aqui, são áreas que o produtor faz muita silagem ou faz uma adubação fraca na soja. Já faz muito ano soja e faz uma adubação fraca na soja, né? São áreas que tem menos de 1% de potássio na CTC do solo, então tome cuidado em áreas que tem pouco potássio, né? Você tem que fazer uma adubação mais caprichada de potássio em áreas fracas de potássio, né? E geralmente a relação cálcio mais magnésio dividido por potássio é maior do que 40, né? Se você pegar o teor de cálcio mais o teor de magnésio e dividir pelo teor de potássio e der um número maior do que 40, fique esperto, faça uma adubação forte de potássio, porque você pode ter esse sintoma na área, né? Você pode ter esse sintoma na área. Quando tu vai fazer uma análise de folha na soja e tu nota um teor de menor de 5 gramas por quilo de matéria seca de potássio na folha da soja, você vai ter esse sintoma aparecendo. Aqui você perdeu bastante, aqui o produtor perde muito dinheiro, porque não vai encher bem as vargens do terço médio da soja, não vai encher praticamente nada as vargens do terço superior da soja onde tiver essa reboleira. Então isso aqui acarreta uma grande perca de produção para o produtor, né? Eu coloquei aqui um exemplo. Se eu tiver, por exemplo, 60% de cálcio na CTC do solo, 20% de magnésio e 2% de potássio, né, eu posso ter um sintoma visual de deficiência de magnésio, né? Porque se eu somar 60 mais 20 dá 80, dividido por 2 são 40, né? Então o que a gente tem que cuidar? Quando você for fazer calagem numa área, você tem que levar em consideração também o teor de potássio, e não pode esquecer do potássio. Porque, por exemplo, você vai jogar calcário dolomítico, você vai aumentar o teor de cálcio, você vai aumentar o teor de magnésio nesse solo, e você pode gerar essa relação aqui, né? Você pode aumentar o teor de cálcio bastante, o teor de magnésio bastante e ter pouco potássio no solo. Então essa conta aqui der mais de 40, provavelmente você vai ter sintoma visual de deficiência de potássio. Então quando você for fazer calagem, você capricha também na adubação de potássio na área. Principalmente se o teor de potássio for muito baixo, for menos de 1%, tiver menos de 1,5% de potássio na CTC do solo. Provavelmente você vai ter esse problema aqui se você fizer calagem, né? Vamos aqui para o próximo slide. Esse aqui é o sintoma, são fotos aqui dos sintomas visuais, são esses sintomas que dá na lavoura, esse sintoma que você também vê. A folha ela começa a amarelar da borda para dentro, e depois de amarelar ela começa a dar essa podridão, essa queimadura, né? Você nota até um efeito, parece que a folha fica prateada, né? Isso dá em reboleiras. Isso aqui é uma foto de uma área com sintomas. Isso aqui são plantas com sintoma de deficiência de potássio, né? Você nota que sempre vai ser do terço superior para baixo, que vai ter esse problema aqui de deficiência de potássio, tá bom? Então vocês ficam espertos com essa conta aqui, porque isso aqui vai ajudar muito, né, na tua recomendação de cloreto de potássio na área, né? Some o teor de cálcio mais o teor de magnésio, divide pelo teor de potássio. Se essa conta der mais de 40, você pode ter certeza que você tem que recomendar uma adubação mais forte de potássio, porque se você não fizer isso,
e o ano tiver a soja tiver um bom potencial de produção, um ano o clima correr muito bem, você vai encontrar esses problemas aqui na área. E se você encontrar isso aqui, você pode ter certeza que está perdendo bastante produção, né? Então, quando que o teor de potássio é bom no solo, né? Então, aqui já vamos para um resumo desses dados de tudo que a gente falou sobre o potássio. Então, o potássio ele tem que participar entre 3,5% a 5% da CTC do solo. Se eu tiver o potássio participando disso aqui na CTC do solo, o teor de potássio é bom naquele solo, né? As médias que eu tive aqui na cooperativa, para o que eu tenho um bom teor de potássio na folha da soja, né? Apontaram que eu teria que ter um teor de 3,7% de potássio na CTC do solo. Então, aqui na minha região, para eu ter um bom teor de potássio na soja, para a soja não passar fome de potássio, teria que ter perto de 4% de potássio na CTC do solo, né? Para eu não ter um problema de desequilíbrio entre magnésio e cálcio, né? Porque um excesso de magnésio no solo causa deficiência de potássio. Um excesso de cálcio no solo pode causar uma deficiência de potássio, como eu mostrei aqui antes, né? A gente tem que ter os teor de cálcio, magnésio e potássio equilibrado para eu não ter uma deficiência induzida do potássio na folha da soja. Então, para que eu tivesse cálcio, magnésio e potássio equilibrados e um não atrapalhando a absorção do outro, nem a disponibilidade do outro no solo, eu teria que ter, de média, em cima de análise de folha e solo, que eu tenho aqui mais ou menos 4 vezes mais magnésio do que potássio. Se eu tiver 5, 6 vezes mais magnésio do que potássio, eu já vou ter um problema com falta de potássio por excesso de magnésio, né? Então eu teria que ter no máximo 4 vezes mais magnésio do que potássio no solo e algo em torno de 15 vezes mais cálcio do que potássio no solo, né? Olhando aquele vídeo, aquela videoaula que eu tenho no canal aqui também, falando sobre resposta de adubação de potássio, né? O nome do vídeo é Até Quando é Viável Investir em Potássio na Soja, né? Se o cálculo der média resposta de adubação de potássio, então significa que você tem uma boa disponibilidade de potássio também nessa área aqui, né? Então o balanço adequado entre cálcio, magnésio e potássio no solo seria ter 56% de cálcio no solo, 15% de magnésio, 3,7%, 4%, 5% de potássio nesse solo. Então isso aqui me dá um bom diagnóstico se o meu teor de potássio no solo é bom, tá bom, pessoal? Como que eu calculo a participação de potássio na CTC? É simples, eu pego o teor de potássio em centimol por decímetro cúbico que vem na análise de solo, multiplico por 100 e divido pela CTC a pH 7 do solo, né? Aqui eu tenho um pequeno exemplo, né? Eu tenho um teor de 0,35 centimol de potássio em um solo que tem uma CTC a pH 7 de 12 centimol. Então 0,35 vezes 100 são 35. 35 dividido por 12, que é a CTC do solo, 2,91% de potássio na CTC do solo, né? Então isso aqui é um teor inadequado de potássio para esse solo. Eu teria que aumentar pelo menos aí para uns 3,5% a 4% o teor de potássio nesse solo aqui, tá bom, pessoal? Então agora a próxima aula eu vou apresentar para vocês um resumo de todos os dados que eu apresentei até agora sobre interpretação de análise, né? Sobre saturação de base, alumínio, pH, cálcio, boro, enxofre, fósforo, né? Compactação do solo, e na sequência eu vou mostrar alguns dados para vocês da diferença da fertilidade do solo, da diferença do padrão de fertilidade do solo em áreas que eu tive uma alta produtividade, que eu tenho altas produtividades e que tenho baixas produtividades, né? Então a partir da próxima aula, eu vou apresentar esses dados, tá bom, pessoal? Então fique com a próxima aula e até mais.